Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Cá estou eu aqui de novo, aos 45 do segundo tempo, ou melhor, às 11h19 da noite de segunda-feira. Mas eu disse que eu vinha, eu falei. Vocês não creram, não creu neu? Como é que é? Como é que o Bento Carneiro falava? Não creu neu, se finou. Gente, se entrega muita idade. Puta merda. Mas é fazer o quê, né? A pessoa ainda é idosa mesmo, né? Vamos lá, vou mostrar lá pra vocês, porque aí vocês entendem o que eu tô falando. Geração Z acabou de entrar no mercado de trabalho, mas 40% querem sair e entrar no modo nem. Ai, cara. A geração Z mal começou sua trajetória no mercado de trabalho e já enfrenta um dilema profundo. Cerca de 40% dos jovens afirmam considerar deixar seus empregos e adotar o estilo de vida NEET. NEET. Sigla em inglês para Not in Education, Employment or Training. Equivalente ao nosso nem estuda, nem trabalha, nem faz estágio. Eu não vou falar nada agora. Apesar de parecer um fenômeno isolado, os dados se repetem em diferentes países e indicam uma tendência crescente. A diferença é gritante. Enquanto 10% da população em geral cogita abandonar o trabalho, esse número quadruplica entre os jovens. E ao contrário do que muitos ainda acreditam, a causa não é preguiça, mas sim uma sobrecarga estrutural e emocional que vem sendo ignorada. Isso é bom, eu vou fazer inclusive uma ponte com o assunto anterior. Mas deixa eu terminar de ler esse pedaço, porque eu acho que vai ser importante. Além da estatística, o esgotamento por trás da escolha. Muitos desses jovens chegam ao modo NEET após anos de frustração com um mercado que não entrega o que prometeu. Diplomas universitários que pouco ajudam na inserção profissional, salários baixos, jornadas exaustivas e a constante instabilidade no mundo moderno, com IA, inflação e precarização crescente, criam um cenário onde o abandono parece, para alguns, a única saída viável. Estudos mostram que jovens com problemas de saúde mental têm até 4,7 vezes mais chances de se tornarem economicamente inativos. Esse dado revela a ponta de um iceberg que mistura ansiedade, depressão e falta de perspectivas concretas com uma rigidez do mercado que pouco acolhe as necessidades reais dessa geração. Bom, 2 pontos que eu quero jogar aqui para vocês. Realmente, no mundo atual, desde os anos 70, se eu não me engano, eu acho que até antes, os países, né, o mundo é autossuficiente em relação à alimentação, ou seja, chegamos num ponto, naquela época, atingimos o ponto onde produzimos comida suficiente para alimentar toda a população do planeta, tá? Então, se você calcular direitinho, a soma de tudo que a gente produz conseguiria alimentar todo mundo bem. Não é só saciar a fome, é alimentar. As pessoas teriam alimentação de boa, né? Um outro dado que é interessante, que vocês podem pesquisar também, é que existe muito emprego que não é mais necessário. E se você parasse para passar um pente fino e falar assim, olha só, vamos deixar só os empregos que são essenciais, que são realmente necessários. Vamos colocar aqui, sei lá, engenheiros de produção. Peguei a primeira coisa que passou pela minha cabeça assim. Um engenheiro de produção, tá? Um supervisor de área, né? De uma fábrica, uma coisa assim. O supervisor é importante porque, assim, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo ali, comunicar, de repente uma máquina para, ou dá algum defeito, tem que chamar manutenção, essas coisas.
E o engenheiro de produção, idem, ele está ali, ele não é, o trabalho dele não é exigido o tempo todo que ele fique ali, mas ele precisa estar ali para responder por alguma situação que seja necessária. Agora, quantos engenheiros de produção precisa? Para você trabalhar, para você ter uma fábrica em pleno funcionamento, sei lá, 12, 18 horas por dia, uma fábrica funcionando, você precisaria de 2 engenheiros? Bota 3, né? Mas, pô, engenheiro, o salário é alto, né? Vamos explorar aí, vamos pagar bem, mas vamos sugar ele aí mais um pouquinho, vamos deixar ele trabalhando 10 horas por dia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As pessoas, os capitalistas, né, o pessoal que tem o controle dos meios de produção, eles raciocinam da seguinte forma: eu não vou dar nada de graça. Então, eu vou comprar o tempo desse fulano aqui. O tempo desse fulano é caro para mim, então eu vou sugar ele o máximo que der. Beleza, agora eu tô falando dos empregos importantes. Os empregos que não são necessários. Quais são os postos de trabalho que são necessários? Muitos. Tem muitos que você não precisaria estar. Ou pelo menos você não precisaria de tanta gente. Né? Só que se não tiver essa galera, né, ali sendo explorada, ou pelo menos tendo o seu tempo comprado, você não pode dar dinheiro, né, ou dar comida. Né? Essas pessoas precisam trabalhar de alguma forma. Então, assim, o sistema é mal distribuído. Muitas pessoas trabalham muito para ganhar pouco. Muitas vezes elas não necessariamente trabalham, mas elas têm o seu tempo ocupado por uma coisa que talvez nem seja tão importante assim, que elas tivessem, não seja assim tão, como é que eu vou dizer, não é tão importante que elas estejam fazendo, mas assim, poderia estar sendo feito por uma máquina, por exemplo, sabe? Ela não precisaria estar ali, né, necessariamente. Só que assim, existe essa mentalidade de que para essa pessoa poder comer, como a gente privou essa pessoa de tudo o que é essencial, no capitalismo você tem que ter, para tudo que você precisa, todas as suas necessidades você precisa trocar por dinheiro, e para você ter esse dinheiro, então você tem que dar alguma coisa em troca, sendo que não precisa, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Comida tá, né? Comida existe à vontade, água, todos os recursos naturais, eles estão aí, eles só foram privados. E agora a gente só tem acesso a eles através de um dinheiro, que para que a gente ganhe esse dinheiro, a gente precisa se submeter a algumas horas enclausurado em algum lugar, fazendo algum trabalho, muitas vezes um trabalho que, né, não precisaria estar sendo feito, pelo menos não pela gente. Enfim, o que eu estou querendo falar com isso? O que eu estou querendo falar é que tem muito emprego burocrático, muito emprego que só está ali realmente para justificar uma exploração, e o pior é que são mal pagos, ainda por cima, assim. Se você ainda dissesse assim, não, vai todo mundo trabalhar, mas vocês vão ganhar bem, vocês vão ganhar o certinho. Eu tava ouvindo um papo assim, na farmácia aqui perto de casa. Eu fui ali mais cedo, aí eu tava, foi hoje não, acho que foi domingo. Domingo não, sábado. Aí o cara tava falando assim, porque agora a gente vai ficar até as 7, não sei o que e tal. E o outro falando assim, é mesmo, não sei o que. Pô, salário é bom, salário é muito bom. Mas, pô, vou ficar não. Pô, já imaginou? Chegar em casa, vou chegar em casa que hora? Chegar em casa 8, 9. Aí tomar banho, dormir para no dia seguinte estar aqui de novo de manhã. Aí eu fiquei pensando,
que tem muita gente que já caiu nessa real, de tipo, sabe, não vale a pena. Por mais que eles estejam jogando na nossa cara que eles vão pagar o que eles querem e, e eles vão comprar o nosso tempo, eles são os donos do nosso tempo, porque eles têm, eles que guardam o acesso aos nossos, às coisas que deveriam ser nossas, né? Eles jogam isso na nossa cara. Mas tem uma galera que já percebeu e já caiu a ficha de que, sabe, não compensa. É muita dor de cabeça, é muito estresse mental, é muito cansaço físico e mental. Então, assim, sabe? Não quero isso pra mim. E aí ele falou, olha, eu vou sair, se não tiver outro jeito eu vou sair. Ele não quer ser explorada mais. Vai melhorar pra caramba o salário. Ele disse que vai mais, né, ia ter um aumento assim muito bom. Mas não é aquilo, não dá, não vale a pena. Que nem eu ia sair eu tô num lugar que eu já me sinto explorada. Não no lugar em si, mas pelo fato de que eu tenho que me deslocar, eu perco metade. Eu perco às vezes o mesmo tempo que eu tô trabalhando, né? O tempo de trabalho que eu vou ter no dia, eu perco no deslocamento. E é ridículo, né? Você parar para botar na ponta do lápis, é ridículo isso. O tempo que eu tô perdendo de vida, né? E eu recebi uma oferta agora para pegar ia ganhar mais também, mas eu ia trabalhar bem mais também. Talvez eu fosse perder menos tempo no deslocamento, porque provavelmente não, mas assim, era quase certo eu ter pegar uma escola mais perto. Não é garantido, mas eu ia trabalhar mais, eu ia trabalhar todos os dias, ou pelo menos 3 dias mais 2 turnos, porque são 24 tempos de aula, então não tem jeito, seriam quase todos os dias. E ia ganhar um pouco mais, ia ganhar R$1.000 a mais do que eu ganho agora, ia ser bem legal. Mas qual impacto ia ter, né? Se eu já tô tendo esse cansaço, ia ter que sair da outra escola, ia ter que sair dessa escola que eu tô agora, enfim. Ia passar por um período de instabilidade. Então, assim, não sei se compensa, né? Tem que pensar nisso também. Enfim, viver de benefício não é liberdade. Relatos de quem já se aventurou por esse caminho mostram que a alternativa também não é simples. Um jovem britânico, entrevistado pela revista Fortune, descreveu o processo de pedir auxílio como um trabalho de tempo integral sem nenhum dos benefícios de um emprego de verdade. Muitos reconhecem que chegaram a esse ponto após um ciclo de esgotamento silenciosamente suportado até o rompimento final, muitas vezes sem que seus chefes sequer percebessem. Apenas 1 em cada 5 gestores afirma ter identificado um funcionário prestes a pedir demissão, o que reforça a ideia de que há uma desconexão entre as lideranças e o bem-estar de suas equipes. Ele está falando aí do welfare, né? Uma coisa que tem em outros lugares e não tem no Brasil. Quer dizer, até tem, né? O Bolsa Família é uma tentativa de fazer esse benefício, né? Só que o Bolsa Família, ele não mantém uma casa de jeito nenhum. Ele tira, ele dá o mínimo para a pessoa não morrer, sabe? Mas é isso que a reportagem está falando, né? Será que vale a pena você abrir mão? Claro que você vai abrir mão de aborrecimentos, sim, total. Mas será que vale a pena você ficar correndo atrás de Bolsa Família e ainda ter que arrumar um bico para poder complementar? E sem ter, né? E aí muita gente vai para esses aplicativos por conta disso, né? Se é para ficar na insegurança, pelo menos eu vou para um negócio que eu sei que tem volume e que eu vou ganhar no volume, né? Ralando muito, consigo pelo menos dar um conforto para mim, para minha família. Não vou ver minha família, continuar não vendo. Mas, não sei. Eu fico muito assim. Eu falo muito em gaiola de ouro, né? Eu fico com muita raiva de mim mesma, porque quando eu penso que eu não saio desse trabalho, por mais que tóxico que ele venha a ser,
porque eu não vou achar um outro trabalho que me pague tão bem, né? E aí eu penso que eu também achava isso do outro emprego anterior, né? Antes desse do meio aí, né? O penúltimo que eu tive. Que eu não saí, eu tava hesitando de pedir para sair, porque, né, ia ficar um tempo sem conseguir nada, e daí ia ter que começar do zero. Mas a minha intenção não era realmente, era fazer outra coisa diferente. Não era voltar para a escola. Aí eles tomaram a decisão por mim, né? Então eu fui meio que expulsa da gaiola de ouro, assim, na marra. E cá estou eu. Agora em outra gaiola de ouro. Espero que dessa vez eles não me chutem, que eu seja a que vai chutar eles, talvez. Não sei. Uma revolução digital engavetada. O paradoxo é evidente. A geração Z nasceu e cresceu em um mundo digital, com aulas online, ambientes colaborativos em nuvem e trabalho remoto durante a pandemia. Não só eles, né? Era de se esperar que a digitalização do trabalho fosse sua aliada natural. No entanto, o que se viu foi uma reversão. Empresas voltaram a priorizar o presencial, abandonando a flexibilidade que tanto prometia transformar a rotina de trabalho. O ponto de equilíbrio ainda está por vir. A crise não é só na juventude, é também das empresas que exigem compromisso sem oferecer estrutura emocional, propósito ou flexibilidade. Esse propósito aqui é a palavra-chave desse parágrafo todo. O resultado é uma frustração mútua. De um lado, jovens desmotivados e exaustos. Do outro, empregadores que não entendem porque perdem seus talentos. Eles não querem mais trabalhar. Ninguém mais quer trabalhar, né? Essa é encontrar um meio termo mais humano, mais adaptável e mais conectado com a realidade digital pode ser a única saída para evitar que uma geração inteira perca sua motivação antes mesmo de construir seu futuro. E quando a geração Z tiver o poder de decidir, a cultura de trabalho como conhecemos certamente será posta à prova. Uma coisa que eu não sei se eles já se deram conta, mas ele falou ali duas coisas, né? Que ele falou. A única saída para evitar que uma geração inteira perca sua motivação antes mesmo de construir seu futuro. Esse lance de construir futuro já é um conceito muito arcaico, né? E aí você fica pensando, pô, construir futuro. Vamos refletir assim um pouquinho. Construir que futuro? Não, você ter um conforto na sua aposentadoria. Tá, mas eu quero ter conforto agora. Não posso? Por que eu só posso ter conforto depois? Eu quero ter um mínimo. Eu quero viver confortavelmente. Eu posso continuar trabalhando. Deixa, eu consigo trabalhar e ao mesmo tempo ficar confortável. Não consigo? Por que eles tiram isso da gente durante 35, 40 anos? Por que eles tiram esse direito da gente ter uma vida confortável, uma vida legal e projetam isso para um futuro onde você vai estar aposentado, não mais trabalhando e só vivendo confortavelmente, sabe? Às vezes eu fico pensando, primeiro, esse ponto. Segundo ponto, futuro em que mundo? Porque todo esse processo, ele está gerando consequências que a gente não sabe. Que a gente sabe, na verdade, né? Mas a gente tá com tanto medo de falar que é difícil. Então, eu não vejo. Se eu fosse, se eu tivesse início de carreira, eu também estaria pensando desse mesmo jeito, cara. Construir que futuro? Não quero construir futuro nenhum, não, sabe? E aí entra o lance do propósito, realmente. Você está ali numa empresa que não tem propósito nenhum, tu faz um monte de relatório que não serve para bosta nenhuma. Fica ali, bate ponto, aí fica ali, sabe, tendo que responder a chefe, tendo que fazer reunião, que não chega a lugar nenhum.
tem propósito. Você sabe que você é uma pecinha ali naquela engrenagem, mas você não tem mais noção do que você está fazendo ali. Eu cheguei a falar isso em outro vídeo já. Você está alienado, né? Isso é a alienação do trabalho. E serve para isso mesmo, para te deixar tão desligado das coisas que você já não se sente dono daquilo que você está produzindo, que simplesmente você não se sente produzindo nada. E aí você fala, meu trabalho é inútil, sabe? Eu tenho que me fazer útil de alguma forma. Como? Trabalhando até mais tarde, inventando moda para o chefe, tendo uma ideia brilhante a cada minuto. Nossa, para quê? Para construir o seu futuro. Construir o futuro. Aí dói, hein? Aí é doído.